Olá amigos, bom dia. Vamos à nossa reflexão de hoje, neste nosso Brasilzão tão complexo, tão conturbado ultimamente, não é mesmo? Mas antes, se inscreva-se no meu canal, dê o seu like, ajude-me a divulgá-lo, eu agradeço. E o tema de hoje é não se omita. Vamos lá então, não se omita. Buscando resgatar a integralidade da cidadania, a Constituição de 1988 estabeleceu em seu título 2º, do artigo 5º ao 17, uma extensa, mas não terminativa lista de direitos e garantias constitucionais, individuais e coletivos, tais como a liberdade de consciência e de crença, igualdade perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantia aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, direitos sociais, de nacionalidade e políticos. Como cidadãos, como beneficiários, mas também guardiões deste legado constitucional que procura nos assegurar um mínimo de dignidade como ser humano e nas nossas relações, sejam elas interpessoais, coletivas e em face do Estado. Cumpre a cada um de nós individualmente e aos grupos e instituições legalmente organizados, sejam de caráter privado ou público, zelar pela observância e aperfeiçoamento dessas normas tão arduamente alcançadas, que custaram sangue, suor e até vidas de muitos dos que por elas lutaram. Não podemos, em nome de paixões ideológicas ou religiosas, alugar, vender ou abdicar da nossa liberdade, do nosso sagrado direito de pensar e de decidir por nós mesmos, ou ainda querer submeter o outro à nossa concepção de mundo, por melhor que seja. Na história da criação do homem, narrada no Gênesis, subjaz um princípio universal, do qual somos todos depositários indistintamente ateus e crentes, o da livre escolha. No relato bíblico, nem o próprio Deus impôs a sua vontade ao homem, mas concedeu-lhe a capacidade de decidir por si mesmo e de responder pelas consequências. É a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Pode-se até objetar-se de que ninguém é livre totalmente, e é verdade, ninguém é uma ilha, já dizia o poeta John Donne. Vivemos e convivemos com o outro e com as circunstâncias. Influenciamos e somos por eles influenciados e constituídos, de acordo com Freud e Lacan. Mas, em última instância, a decisão ainda deve ser pessoal. Se almejamos um mundo melhor para todos, devemos promover antes ações que privilegiem o exercício do livre-arbítrio e a justiça social, que aquelas que os impedem ou que os limitam ou os desconsideram. Abaixo a ditadura, seja ela qual for. O Brasil sempre procurou se posicionar politicamente de forma independente no concerto das nações, como um país não alinhado às disputas globais entre as grandes potências, até mesmo em momentos de grave polarização, como o da época da Guerra Fria, conquistando sempre respeito em seus posicionamentos. Corre o risco de perder agora esta independência ao se alinhar incondicionalmente a qualquer uma delas, mormente aos Estados Unidos, como vinha declarando no início de seu governo, repetida e irrefletidamente, o atual presidente da República, ou, por outro lado, a países de viés socialista e totalitário, tais como Cuba, Venezuela, Irã e outros, como já manifestou expressamente o ex-presidente Lula e sua corrente política. O mesmo risco corre na economia, ao mirar em modelos econômicos alienígenas e desvinculados da nossa realidade socioeconômico-cultural, de um país continental, complexo, diverso, desigual e quase sempre complicado. Precisamos construir e trilhar o nosso próprio caminho, independente de ideologias, criando nossos próprios modelos de desenvolvimento, aplicando e adequando à nossa realidade o que há de melhor na experiência das nações. Dentre os países que compõem o BRICS, agrupamento de 5 países de mercado emergente em relação ao seu desenvolvimento econômico, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, 2 desses países, China e Rússia,
são regimes totalitários, um de esquerda, outro de direita. E outros dois, Índia e África do Sul, são regimes democráticos. E o Brasil, e nós, qual caminho queremos trilhar? O segundo turno da eleição para presidente da República se aproxima. No próximo dia 30 de outubro, você decide. Não se omita, não se abstenha e não anule seu voto. As crises que se repetem agora em países vizinhos e em várias outras partes do mundo não precisam se reproduzir necessariamente no Brasil. Precisamos de um projeto nacional, um caminho para o desenvolvimento, uma meta compartilhada que dê sentido às dificuldades cotidianas. É o que almejamos todos. Saúde e paz a todos. Tenham um bom dia.